Eu sou o professor e pastor Delvacir Costa. Nós estamos dando início à primeira aula de uma disciplina extremamente importante chamada Protagonismo Cristão. É uma disciplina que fala sobre vida, fé e evangelização. É extremamente importante para o tempo em que vivemos, para a época em que vivemos, para as circunstâncias que nos cercam, e nós precisamos entender que o cristão ele é colocado neste mundo para ser o ator principal, o protagonista, o que faz as coisas acontecerem. O cristão não é um coadjuvante. O cristão não é e não pode ser, no mundo em que vivemos, um mero espectador. O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, capítulo 17, naquela que conhecemos como a oração sacerdotal, ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal que há no mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para termos uma vida e um ministério relevante, para formarmos uma igreja relevante. E para que isso aconteça, nós precisamos ser protagonistas e não espectadores e muito menos coadjuvantes. Protagonismo é o tipo de ação, é o tipo de intervenção num contexto social ou em qualquer outro contexto que responde a problemas, responde a situações e marca a sua presença. O protagonismo significa o cristão participar como ator principal em ações que dizem respeito à sua vida privada, à sua vida familiar, a sua vida afetiva, mas também de problemas relativos ao bem comum na escola, no trabalho, na comunidade ou numa sociedade mais ampla. O protagonismo do cristão tem um outro aspecto também, que é a concepção do cristão como fonte de iniciativa, como fonte de ação, como fonte de responsabilidade e compromisso para fazer a diferença, para marcar presença positivamente e para provocar a transformação da cidade. O cristão, como protagonista, ele é tanto sal como luz. É o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós trazemos um impacto positivo e nós fazemos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Na raiz do protagonismo, no início, na base do protagonismo, tem que haver a livre opção do cristão. Ele tomar uma decisão, ele tem que desejar se envolver, ele deve decidir se vai ou não promover a ação, a influência e o impacto no mundo em que ele está inserido, no contexto no qual ele está inserido. O cristão ele pode decidir ser o espectador. O cristão ele pode decidir pelo isolamento religioso, um tipo de ascetismo religioso, de afastamento da sociedade. A má interpretação da palavra de Deus muitas vezes leva o crente, o cristão como um todo, a se isolar e se afastar. Ele quer sair do mundo. Até uma das expressões que é muito usada naquele dialeto que eu chamo de evangeliquez, naquela conversa de gente crente, naquela conversa de gente de igreja, é a seguinte expressão: quando eu era desse mundo. E parece que tem gente que está na igreja e não está mais no mundo, se isolou do mundo. Para promover o impacto, para ser protagonista, você tem que ir para o palco. Você não pode ficar num canto da plateia. Você tem que ir para a cena onde a ação se desenvolve, onde os dramas da vida se desenrolam, aonde tudo acontece. É no palco da vida, é no palco do mundo, é no centro das ações que o cristão age, não
dentro de um templo fechado hermeticamente dentro de 4 paredes. Protagonismo é isso, é sair das 4 paredes. Protagonismo é de dentro para fora, é você tem uma convicção, uma fé em Jesus Cristo, um relacionamento com Jesus Cristo, que está aqui dentro, você pertence à igreja do Senhor Jesus, mas você vive e atua lá fora. Você vive e protagoniza a ação lá fora, no mundo. Não é fora do mundo. Os cristãos se ocupam do mundo e no mundo, se ocupam do mundo e no mundo, na perspectiva de Deus, na perspectiva do reino de Deus em Jesus Cristo. Nós estamos no mundo para estabelecer o reino, para representar o reino, para expandir o reino, como verdadeiros embaixadores, nós estamos no mundo. É interessante que o embaixador ele não fica no país de origem, o embaixador fica no país no qual ele representa a sua nação de origem. Nós representamos o reino de Cristo, aonde? No mundo no qual estamos e vivendo. Os cristãos, eles ocupam-se da construção do mundo por meio de suas profissões, de suas atividades na agricultura, na indústria, no comércio, no serviço, aonde quer, nos órgãos públicos, aonde quer que eles se encontrem, os cristãos representam com ética e moralidade, com espiritualidade verdadeira, honestidade diante da corrupção, frugalidade diante da ganância, justiça diante da exploração e da injustiça, da violência, da prática do mal. Os cristãos se ocupam do mundo pela organização da sociedade. Nós devemos ajudar a construir a sociedade. O cristão tem que participar de movimentos sociais, de eventos sociais, de associações comunitárias. O cristão tem que estar na associação de pais e mestres da escola do seu filho. O cristão tem que estar na associação de moradores do seu bairro. O cristão tem que participar das reuniões de orçamento participativo e outras reuniões de cunho político e econômico que acontecem na sua sociedade. O cristão ajuda a construir a sociedade participando dos conselhos municipais de saúde, de segurança e tantos quantos for possível ele estar presente, ele se candidatar e ele se envolver e ele, de fato, participar e fazer a diferença. O cristão não faz a diferença não participando de nada não eclesiástico. O cristão não faz diferença tendo cargos na sua congregação local ou na sua denominação. O cristão faz a diferença estando no mundo, participando, construindo ou ajudando a construir a sociedade, a organizar a sociedade, a transformar a sociedade. A organização do cristão, da sociedade pelo cristão, se dá também pela participação política. Homens e mulheres íntegros, de caráter verdadeiramente cristão. E faço uma ressalva, algo muito pessoal, uma convicção muito pessoal, desde que não sejam pastores. Pastores foram chamados para o ministério. Pastores foram chamados para pastorear. Então, não vejo como um pastor participar da política sem comprometer a sua prioridade, que é o ministério, que é o chamado feito por Deus, dado por Deus. Mas nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com o evangelho e com o caráter de Cristo, fazendo política, não fazendo politicagem, mas fazendo política, administrando os municípios, criando leis, tanto para o município, quanto para o estado, quanto para o país. Isso é protagonismo. O mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que eu vou entregar numa bandeja o mundo nas mãos do maligno. Eu vou lutar para que esse mundo que jaz no maligno, ele seja transformado, ele seja modificado pelo evangelho de Cristo. E o responsável por isso sou eu,
como protagonista, não como alguém isolado, não como alguém que apenas é espectador e assiste o desenrolar de toda a história diante dos seus olhos. A promoção da família acontece pela constituição de uma família sólida, estável, bíblica. A procriação e a criação de filhos bem educados, educados na palavra de Deus, que tem como base a palavra de Deus. É o que diz lá em Deuteronômio: você falará do livro dessa lei, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar em casa, onde você estiver, você vai transmitir aos seus filhos os princípios da palavra de Deus. E assim você ajuda a promover a vida e a construir uma sociedade justa e boa. Pelos serviços de apoio que o cristão pratica e oferece, pela solidariedade humana, pela defesa e promoção integral, tanto da vida quanto da criação, é defender a vida e ter uma ecologia bíblica. Isto é protagonismo, isto é participação do cristão. A cultura. O cristão se isolou, o cristão se afastou completamente da cultura. O cristão, de uma forma geral, a igreja, de uma forma geral, demonizou a cultura. Mas eu entendo que o cristão deve participar das artes, seja da música, seja da escultura, seja da pintura, seja de artes cênicas. Ele tem que estar presente e fazer a diferença. Ele tem que marcar presença, ele tem que ser protagonista. Nós aplaudimos pessoas que não têm nada de Deus pelo seu talento e pela sua capacidade. Será que o cristão não tem o mesmo talento e a mesma capacidade? E ele pode colocar esse talento, essa capacidade, esse dom divino a serviço do reino no mundo, promovendo, sim, eventos culturais de relevância e que causem impacto. O protagonismo do cristão, ele se ilumina na disponibilidade serviçal de Marta, que servia a mesa, que cuidava da casa. Eu me permito pensar que ela lavava a roupa de Jesus e dos apóstolos, ela colocava o vasinho de flor à cabeceira da cama onde o mestre dormia, ela limpava a casa, ela provavelmente lavava o pé de Jesus e dos apóstolos, juntamente com Lázaro, ela preparava a comida, era uma disposição serviçal. E o cristão, como protagonista, ele está disposto ao serviço, mas não é só o serviço. Tem muita gente que não é cristã, tem muita gente que não tem nenhuma experiência com Cristo ou com o Evangelho e que serve. Mas o protagonismo se ilumina na disponibilidade serviçal de Marta, mas também na experiência espiritual de Maria. Elas são inseparáveis, indissolúveis. Você serve, mas você está com o Senhor. Você está trabalhando de um lado para outro, mas você está aos pés do Mestre, aprendendo, bebendo da fonte, recebendo do Senhor. É algo puramente humano, mas ao mesmo tempo altamente místico, espiritual. Nós temos o péssimo hábito de dicotomizar, de vivermos num dualismo entre o sagrado e o profano, entre o que é da igreja e o que é do mundo, entre o que é espiritual e o que é material. A Bíblia não conhece esse dualismo. A presença de Cristo, a espiritualidade do cristão, ela permeia, ela perpassa todos os aspectos da sua vida. Não existe
um crente na igreja, um cidadão comum no mundo. O crente da igreja, ele é o crente do mundo. O cristão que vive intensamente e adora no momento litúrgico, ele tem essa sacralidade de vida quando ele está trabalhando, quando ele está estudando, quando ele está nos seus momentos de lazer, se divertindo, ele tem essa mesma sacralidade de vida. Ser protagonista é isso, é viver uma vida só. Não existe o sagrado e o profano, o no templo e o fora do templo. Existe um cristão integral. E para isso, gente, é preciso uma preparação teológica, uma capacitação específica. A igreja precisa ensinar os seus membros, os seus partícipes, os seus componentes, precisa treiná-los para uma vida de sacralidade mundana. Pode parecer paradoxal, pode parecer um contrassenso eu falar de sacralidade mundana, de espiritualidade mundana, mas é isso, nós precisamos ser ensinados, treinados na igreja para viver no mundo. E a igreja nos ensina a vivermos no templo, a vivermos na igreja, a termos relação com os irmãos. É sim importante. É sim fundamental. O salmista declarava quão bom e quão suave, a outra versão diz quão maravilhoso é viver em união os irmãos. Mas nós temos que nos relacionar com o mundo. A grande maioria dos mandamentos dados aos discípulos e à igreja tem a ver com o mundo e não consigo mesmo. A mutualidade uns aos outros da Bíblia é importante, desde que não exclua a vida no mundo. O alcance, o contato, a interação, a conexão com quem não é da igreja, com quem é deste mundo. Nós precisamos viver isso com toda a intensidade. E para isso, precisamos de uma preparação teológica, de uma base doutrinária. Precisamos ser trabalhados no conhecimento sólido da nossa relação com Deus, entender e sermos capazes de explicar aquilo que nós cremos, ou como diz o apóstolo Pedro, se eu não estou equivocado, a razão da nossa fé. É termos uma sólida base, um alicerce robusto da nossa espiritualidade, e esse alicerce não é outro senão a palavra de Deus, a capacitação para vivermos no mundo. Treinar discípulos, fazer discípulos, não é formar gente da igreja para a igreja, é formar gente da igreja para o mundo. Isso é discipulado. Jesus, repito, na sua oração sacerdotal, ele não diz, Pai, tira-os do mundo, ele diz, deixa eles aonde estão. O lugar deles é exatamente onde eles se encontram, no mundo, mas não do mundo. E ali eles fazem a diferença. Então, nós precisamos ser treinados, e nós, pastores e líderes, nós precisamos treinar a igreja para viver no mundo. Ensinar a igreja a crer, ensinar a igreja a compartilhar a sua fé, a enfrentar os desafios, ensinar a igreja a defender a sua fé, e isso não se faz atacando o inimigo. Existe uma disciplina chamada apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, e o cristão precisa entender, porque a sua fé vai ser atacada nos mais diversos ambientes, principalmente nos acadêmicos, a sua fé vai ser zombada, escarnecida e atacada, muitas vezes com inteligência. E nós não podemos partir para a briga, partir para o confronto, nós temos que defender de uma forma inteligente, racional, educada, empática, a nossa fé. E aí entra o treinamento, entra a apologética, entra a capacitação específica. O protagonismo dos cristãos é uma disposição que deve surgir no íntimo de cada um, não apenas uma ação organizada pela igreja. Ela não parte do púlpito para os bancos, ela nasce nos bancos, ela brota nos bancos. O leigo
O cristão, ele não precisa que o pastor o desafie a estar no mundo e fazer diferença. Ele tem que entender e desejar. Ele tem que compreender que ele está aqui para fazer diferença. E mesmo que na sua congregação não haja um incentivo, ou não haja uma preocupação, nem se toque no assunto do cristão ser protagonista no mundo, ele deve desejar e participar e se envolver. As suas orações devem ser que Deus o capacite, que o Espírito Santo o use e que ele faça a diferença. E as suas ações, elas devem ter base bíblica e respaldo pastoral. O cristão deve ir ao pastor, ao seu líder, e dizer-lhe: quero fazer a diferença, quero me envolver em tal projeto, em tal conselho, em tal associação, em tal evento, e o pastor deve lhe respaldar, lhe orientando, orando por ele, lhe supervisionando e lhe corrigindo quando necessário for. A sociedade que nós vivemos, ela é muito dinâmica, as coisas vão mudando. Os antigos sujeitos sociais e eclesiásticos, eles foram deslegitimados, eles foram desacreditados. O Estado não é mais um Estado subjugado pela religião majoritária ou por qualquer outra religião, salvo nos países islâmicos, salvo nos países constitucionalmente islâmicos. O Estado é livre, soberano, autônomo e laico. O Estado não tem controle nem sobre a economia. Ela é transacional, ela acontece à revelia do desejo do Estado. O Estado reage às nuances e às mudanças e, às vezes, aos terremotos econômicos que acontecem. Na verdade, o Estado não consegue manter a ordem social, a segurança, a educação, a saúde. E na igreja, isso não é diferente. Os antigos sujeitos eclesiásticos, o clero, a hierarquia, elas já não são mais absolutas, elas não moldam mais obrigatoriamente o caráter e os costumes das pessoas. A autoridade pastoral, ela é muito questionada. A ascensão dos leigos ao ministério, o poder compartilhado, esses movimentos eclesiásticos modernos, como, por exemplo, a igreja em célula descentralizou a liderança, descentralizou o poder, diminuiu o impacto, a influência do pastor sobre as suas ovelhas. Um líder de célula causa mais impacto nos seus liderados do que o pastor da igreja. Então, nós precisamos entender que nesse mundo dinâmico, o que não mudou é que nós continuamos sendo sal e luz, nós continuamos sendo protagonistas. Nós precisamos fazer a diferença. Protagonismo cristão inclui uma nova ordem de ser igreja. Os princípios não mudam, a palavra é a mesma, a pregação não pode mudar, o estilo pode, a pregação, o conteúdo da pregação não pode mudar, mas a igreja hoje, mais do que nunca na história, ela está inserida no mundo para transformar o mundo. E isso é um compromisso de fé, é uma responsabilidade evangelizadora dos cristãos. Antigamente, quando eu era menino, e isso não faz tanto tempo, nós tínhamos culto terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Nós tínhamos 5 momentos litúrgicos na igreja que nós chamamos de culto. Hoje, a maioria das igrejas tem um momento no domingo à noite. A maior parte do tempo do cristão é fora da igreja. É fora do templo. É longe dos irmãos em Cristo. A igreja está, querendo ou não, inserida no mundo no dia a dia. E a igreja tem que fazer a diferença no cotidiano. Tem que fazer a diferença nesse dia a dia. Esse tema que nós precisamos
estudar protagonismo cristão, ele é precedido, ele se inicia com uma abordagem de algumas questões impertinentes, perturbadoras, que nos causam um certo desconforto. Que questões são essas? O pluralismo da fé. Isso é muito importante discutirmos. Há uma pluralidade de religiões, há um pluralismo de fé. Isso é aberto, isso é escancarado, as pessoas não escondem mais a sua fé. As pessoas não escondem mais aquilo que creem. É a modernidade, é a globalização, é a pós-modernidade, é o que nós estamos vivendo, mas isso gera alguns problemas. Nós precisamos dialogar de uma forma responsável e cristã. Entenda bem, não estou falando de ecumenismo, não estamos falando de nos integrarmos, de sincretizarmos a nossa fé com outros credos, mas eu estou falando de dialogarmos com pessoas que creem de forma diversa. Ao fenômeno religioso, a fenomenologia da religião, o aspecto subjetivo, sobrenatural e místico, que é patente e que nós precisamos estudar, analisar, até porque dentro das igrejas, e de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, existem manifestações sobrenaturais, místicas, que são sincréticas, que fogem ao padrão comportamental da palavra, que se assemelham muito, que estão muito próximas de manifestações que ocorrem nos meios espíritas, principalmente afro-brasileiros, de origem afro-brasileira. Cenas de histeria coletiva que não glorificam a Deus. Um pandemônio nada santo. Então, nós precisamos analisar essas coisas. Uma outra questão é a emergência do erotismo e o poder da sedução. Vivemos uma sociedade erotizada. Qualquer propaganda, para você vender um carro, você tem que colocar uma mulher seminua. Para vender uma casa, você explora o erotismo e a sexualidade. Para vender qualquer coisa, para atrair pessoas. Então, o poder da sedução, da sexualidade, e nós vamos entrar nesses detalhes mais à frente, o pecado institucional, tanto da igreja quanto do governo, os desafios pastorais. E posto isso, então, nós iremos abordar os elementos construtivos de um protagonismo dos leigos na evangelização. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões impertinentes, essas questões que nos assustam, que nos incomodam. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade brasileira, mas desde já eu quero dizer que não é apenas brasileira, é um panorama mundial. Mas como estamos aqui no Brasil, como somos brasileiros, vamos falar um pouquinho da realidade brasileira no contexto latino-americano, mas já adianto que isto se aplica a todos os contextos, a realidade da igreja na África, a realidade da igreja na Ásia, enfim, a realidade da igreja no Caribe, naqueles países pobres do Caribe, é a grande realidade da igreja e o nosso contexto no qual devemos ser protagonistas, protagonizarmos como cristãos. A estrela maior é Jesus Cristo. Mas nós temos que brilhar como luzeiros no mundo. Nós temos que participar da vida comunitária no mundo, mas não do mundo. Não os tires do mundo. Para sermos protagonistas, temos que estar no mundo em trevas.
num mundo tenebroso, num mundo corrompido, decaído, cada vez mais distante de Deus. Mas é nesse mundo que nós precisamos ser protagonistas e fazermos as coisas acontecerem. Que nós possamos cumprir esse papel e viver isso. Você é chamado não para ser coadjuvante, muito menos para ser plateia. Você é chamado para ser protagonista num mundo decaído e mau, num mundo que jaz no maligno. Mas não é o maligno que tem que aparecer, é você. Não é o maligno que é o protagonista, é você, cristão. Em nome e para a glória de Jesus.